Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Imerídio. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar um pouco de sua história, vai bater um papo muito descontraído, muito bacana aqui conosco, alguém que eu já conheço de longas datas, e temos aqui com vocês Fabiane Brito. Agradeço o convite do Cleiton, né, e da Imerídio, né, e toda a equipe dele. E estou muito feliz que seja o primeiro, né? Se conhecemos há muito tempo. Fico feliz por essa oportunidade. E para começar esse bate-papo, Fabiane, eu lembro que faz algum tempo já que a gente se conhece, né? E assim, para quem está nos assistindo, é interessante, porque esse convite ele não tem muito a ver com uma ligação ou uma pretensão aqui no momento que você está vivenciando, vamos dizer assim, né? Eu sei que às vezes surge algum tipo de especulação, mas por que agora a pessoa quer ir lá, quer aparecer, mas a gente já tinha um projeto, você bem sabe, que já acompanha o nosso trabalho na Infoleges, você agora está acompanhando um pouco aqui do nosso trabalho aqui no Imerídio, nosso podcast, né? Temos aí também outras pretensões em algumas outras coisas, que era um projeto de muito tempo, né? Então, assim, diga-se de passagem aqui para quem está assistindo, e é legal a gente trazer isso, não tem uma pretensão aqui de expor a pessoa no sentido, ou a persona, no momento que você está vivenciando, né? A gente já se conhece há algum tempo e eu acho bacana essa troca. Eu acredito que a gente aprender um com a história do outro, acho que faz totalmente sentido. Fabiane, como que você gosta de ser chamada? Fabiane Brito. As pessoas me chamam, os mais íntimos me chamam de Fabi. Fabi. Fabiane, assim, o que é família para você? Família é o porto seguro, né? É para onde você volta para restabelecer todas as suas energias quando você precisa, né? Que legal. Fabiane, se você pudesse resumir a sua história em 4 capítulos: infância, adolescência, juventude, adulta, qual seria a história que você contaria da sua história? É uma história longa, né? Vamos aí. Afinal, são 49 anos, né? É uma história bem Legal. longa. Mas eu diria que foi uma história boa. Eu tive oportunidades e foram suficientes para chegar onde eu estou, né? Tendo gratidão por toda a minha vida. Olhar para trás e dizer que foi legal tudo que eu vivi na infância, adolescência, a fase, né, da adolescência para adulto ali na faculdade. E hoje, né? Eu acho que eu vivi o que eu precisava viver para ser o que eu sou hoje. Você sempre viveu aqui em Estrolândia? Como é que é essa tua infância, tua adolescência, tua juventude? Por onde você passou, né? Passei por O que você alguns fez? lugares. O que você fez? Meus pais, quando eram casados, moravam em São Gabriel do Oeste. Uhum. E quando eles se separaram, a minha mãe fez um concurso público. Ela terminou a faculdade, aí fez um concurso público e nós fomos morar no Mato Grosso. Nós moramos muitos anos em Cuiabá. Lá eu passei a minha infância, adolescência e eu fiz faculdade também lá. Me formei lá, na faculdade particular da Unic em Cuiabá. E nós sempre víamos, né, em Sidrolândia por causa da família da minha mãe, né? Da família dos Britos, um dos fundadores de Sidrolândia. Então nós sempre víamos. O meu avô tinha uma propriedade rural aqui, então nós sempre víamos visitá-lo, ele, a minha avó e meus tios, né? Toda a minha família. E aí no ano de 2000, quando ele faleceu, a minha mãe recebeu uma herança e eu comecei a residir em Sidrolândia. A minha mãe não reside em Sidrolândia, mas eu resido em Sidrolândia. Foi aí que eu comecei a vir para Sidrolândia, ajudá-la com a propriedade rural que ela tem e trabalhar como advogada. Legal, como advogado. E o que despertou em você esse desejo de cursar direito? Esse desejo não era muito um desejo. Uhum. Na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, quando eu fui fazer vestibular, na época a gente fazia vestibular. Sim. E eu fiz vestibular para agronomia na Federal. E na particular eu não queria fazer nenhuma porque não tinha um curso que eu queria, que era agronomia e tal. E aí minha mãe fez eu fazer o curso, o vestibular de Direito.
E eu passei para agronomia e na federal e passei para direito na particular. Então, como o direito era à noite Sim. e a agronomia era durante o dia, eu fiz ali 1 ano e meio, 2 anos, as 2 faculdades. Mas eu acabei me apaixonando mais pelo direito. Eu acho, até hoje eu falo, gente, é tão fácil fazer direito, basta você ler. Né? Porque está tudo na lei, é tudo interpretação, né? E foi aí que eu... Na verdade, foi a minha mãe foi mais intencional, né? Foi dela a vontade de fazer o direito. Sim. E eu fiz. Eu pergunto porque, assim, do tempo que eu te conheço, eu vi que, assim, algo seu, né? Eu vejo aí, a gente já fez algum trabalho aí enquanto os parceiros seus de negócio lá, até no teu escritório, e eu sempre vi, assim, você uma pessoa que quer ajudar o outro, né? Então, eu imaginei, assim, que talvez você tivesse se encontrado na área do direito, essa busca por justiça, de ajuda. Como é que é isso para você, assim, trazendo para Fabiane Brito mesmo, antes de ser advogada? A área do direito, ela abre muitas portas, né, Cleiton? Ela abre infinitas portas, né? Para concurso público, para você trabalhar numa empresa, para você ser um profissional autônomo. Ela abre muitas, né? Muitos leques, né? E assim que eu me formei, quando eu vim para cá, eu sempre tive assim... Nós temos várias áreas, né? Dentro do direito. Mas, assim, eu realmente me encontrei quando eu descobri o direito previdenciário, que é aquele que você leva o benefício, né, para as pessoas idosas e doentes que necessitam daquele auxílio naquele momento. Eu acho que eu me encontrei realmente como advogada, como profissional, quando eu comecei a atuar nessa área. E você se encontrou enquanto pessoa nessa área? Principalmente. Porque você leva primeiro, né, o benefício para a pessoa e depois você ganha dinheiro, né? Depois vem o recurso financeiro, vamos dizer assim, né? Primeiro você ajuda as pessoas, você ajuda o próximo e depois você tem o seu, né, a sua parte financeira, seus honorários. Fabiane, qual que é o seu legado profissional? Ou o que você queria deixar? Qual que é o seu propósito enquanto pessoa também? Como que seria isso para você? O que você imagina do seu futuro? O que você pretende com a tua profissão, com o seu jeito de ser, com o jeito de você também aí pensar de uma forma mais, vamos dizer assim, coletiva? Na minha profissão, quando eu era só a advogada, né, vamos dizer assim, sozinha, né, eu tive bastante pessoas que vieram e me deram alguns insights, né, e eu também procurei cursos e me especializar, né, e fui buscando mais conhecimentos que eu via que isso era possível, né. Então, da minha advocacia, eu fiz ela se transformar numa empresa. E hoje eu tenho uma PJ, né, e hoje eu contrato pessoas que têm o mesmo propósito que eu sempre falo, ajudar o próximo, sempre, em primeiro lugar, seja como for, aonde você estiver. Porque quando você ajuda o próximo, as portas se abrem automaticamente para a sua vida, quando você faz aquilo de coração. E hoje eu tenho pessoas que têm, talvez eu tenha alguns que não estão no mesmo propósito, mas provavelmente entrarão no mesmo propósito. Pelo menos hoje, as pessoas que estão lá, todas elas têm o mesmo propósito. Eu falo, olha, você vai entrar aqui, mas você tem que ter o mesmo propósito que eu, que é ajudar o próximo, independentemente do que for. Você tem que ajudar o próximo. Sempre foi assim uma vontade minha. E com a advocacia previdenciária eu atinjo muitas pessoas nisso. Eu lembro a primeira vez que eu saí de uma audiência que eu tinha aposentado uma senhora, inclusive ela é minha amiga até hoje. Ela me abraçou e aquele sentimento, aquele abraço, aquela gratidão pagou tudo, valeu tudo a pena. Sim. Fabiano, a gente falou no início desse podcast que você está vivenciando um momento assim ímpar, né? Vamos dizer assim, um momento aí político, né? Quando a gente conversava ali nos bastidores e antes disso tudo, né? Eu fiquei pensando assim, porque a gente vai chamar a Fabiane e aí, né? Algumas pessoas podem ter algum, porque sempre tem, né?
Eu vejo assim, eu nunca tive nenhum envolvimento político com ninguém, né? Já te disse. O mais próximo que eu tive poderia se dizer que de uma certa forma política, né? Mas nessa política que a gente vivencia agora, sei lá, é um pouco mais, vamos dizer assim, diferente do que é política, desde lá, enquanto a política antiga, né? Desde Aristóteles, Platão, para não dizer outra coisa, né? A política que nós estamos vivenciando, mas o mais próximo que eu estive de política foi quando eu participei, né? Encabecei uma diretoria, porque a gente precisava pleitear uma diretoria de uma escola particular aqui em Sidrolândia, que estava com sérios problemas ali financeiros, de gestão, e eu fiquei incumbido aí da parte ali, principalmente da tesouraria e também de liderar isso aí e de como ia fazer, né? Mas eu vejo que é muito parecido no cenário político mesmo, né? Assim, vamos dizer, política do jeito que é aí de governos, enfim, porque lá acabei que peguei essa escola com um caixa negativo, né, e toda desestruturada, e graças a Deus deu certo, né? Era um trabalho de filantropia mesmo, um trabalho assim sem pretensão nenhuma econômica, e consegui devolver para a sociedade aí, né, com a ajuda de algumas pessoas, não todas, porque volto a dizer, política do jeito que é, até numa coisa que não é para ganhar vantagem, não é para servir de trampolim para nada, mas acaba depois isso aí. E eu acho que é isso também, né? Porque a política, você vai lá e você faz algo com uma pretensão social, né? Como você disse ali, pensando no outro, na ajuda, né? E às vezes você pode ser mal interpretado, você vai começar um trabalho com uma intenção, vão vir outros que vão desvirtuar aquilo que você tinha de pretensão, e talvez ali aquele teu início maravilhoso, sei lá, que poderia fazer a diferença, talvez não consiga se concretizar, porque no meio do caminho um começa e o outro vem e termina. Mas pensando nesse cenário do que a gente vive, que é, como eu disse, bem diferente de como Platão pensava, né? Platão pensava numa ideia de que o governador ele precisava primeiro ter um autocontrole, ele precisa se governar a si mesmo, precisa conhecer a si mesmo. Então, a partir disso, então, ele conseguiria, de tal forma, né, propagar essa ideia de que pessoas precisam ser preparadas para estar no governo, que pessoas precisam estar preparadas para vivenciar ali essa ideia de conduzir um povo. E hoje o que a gente vê não é muito isso, né? Você poderia, sei lá, nessa sua concepção de política, né? E assim, falar um pouco sobre como que você pensa isso, como que você vê o cenário político hoje, né? Essa política contemporânea. O que você vê desse cenário, Fabiane? Eu acho que você tem toda a razão, né? As pessoas deveriam, para começar, para elas entrarem na política, no mínimo elas deveriam ser formadas, terem, né, um conhecimento amplo, estarem estabilizadas financeiramente, terem evolução, né, pessoal, porque a política, a velha política, né, a velha política, ela deve ficar para trás, né? Essa velha política que a gente conhece, a gente deve deixar de lado. Primeiro porque não foi boa para quase ninguém, né? Se foi boa para alguns, talvez em algumas concepções, né? Em algumas áreas, talvez tenha sido bom, mas o que a gente vive hoje é que muitas pessoas, assim como eu, e você que não gosta, nunca se meteu na política, e você está aqui me entrevistando, e eu sou uma política, uma futura política, que a gente acordasse para isso, né? Sim, eu nunca pensei na sim. minha vida que eu seria candidata, pré-candidata a alguma coisa. Nada. Nem da OAB, que eu já fui presidente da OAB de Sidrolândia. Nem isso eu nunca pensei na minha vida. Né? Então, assim, E tem aquelas ideias de política, né? Sim. Eu falei um pouco antes da escola, mas, puxa, na época deu eleição, deu um monte de coisa, aquelas coisas. Eu lembro, assim, que ninguém queria pegar o negócio. Ninguém queria pegar. Porque isso aí tem que... Ministério Público,
e é isso, né? Às vezes as pessoas, você tá ali, puxa, mas Fabiano, o que você vai fazer da sua vida? Você agora vai se meter com política, você tá bem mesmo? Né? Até que dê certo, né? Você, puxa, eu sempre acreditei em você. E hoje eu vi isso, eu vivenciei isso, porque depois que tinha dado tudo certo, aí pessoas, nossa, agora eu quero participar. Mas por que não pegou lá atrás? Então, por que não começou isso antes, né? E você falava dessa velha política, você falava sobre o cenário que nós vivenciamos hoje, assim, nesse sentido, que você também não se meteu com política, vamos dizer, de forma direta agora, colocando seu nome à disposição. Fala um pouco mais disso aí, como que você... Assim, eu acho que, como nos últimos anos a gente vivenciou algumas coisas que grandes políticos aí trouxeram para a gente, tanto da direita como da esquerda. Muita gente acordou, né, analisando, mas eu não quero não quero participar da política, eu não preciso participar da política, porque eu trabalho, eu ganho meu ganha-pão, tá tudo bem na minha vida. Mas e aí, quando você vai, na nossa cidade, por exemplo, quando você manda seu filho para a escola, que você manda para a pública, né? Nós temos 2 escolas particulares apenas. Nem todo mundo tem condições de colocar, ou às vezes não quer colocar na escola particular. Você manda seu filho estuda na pública. Você manda seu filho para a pública com leveza, você vai deixar o seu filho lá, você sabe se ele vai estar alimentado, vai ter água para ele beber, gelada, ou seja, filtrada, ele vai ter um banheiro para ele poder ir de qualidade, ele vai ter uma carteira, uma sala de aula que tem um ambiente satisfatório, não vamos nem exigir muita coisa, para que um professor possa dar aula para ele. Atualmente a gente não enxerga isso, né? Não é só aqui, é no Brasil em geral. E a saúde? Se você cair aqui agora e quebrar uma perna, você vai ser socorrido onde? Na saúde pública. Não tem outro local para você ir. Então, isso, mesmo que nós tenhamos condições financeiras, nós não temos. Quem vai te socorrer ali na saúde pública? Já aconteceu na minha família. A minha mãe, ano passado, ela caiu, quebrou costelas. A gente já teve que ser socorrido, ter que ir para um UPA, ter que ir para um hospital, enfim, todos os... Né, a parte pública, que deveria ser de qualidade, para que nós, profissionais, trabalhadores, tivéssemos preocupado com outras coisas, né? Então, eu acho que isso vem despertando muitas pessoas, e muitas pessoas estão despertas, porque estão colocando seu nome à disposição para que a gente possa, talvez, a longo prazo, né? Isso eu falo assim que talvez uns 20 anos, mas assim, tem que ter um início, né? A gente vai tentando. Pessoas boas vêm e vão mudando e vão propondo novas... Não são novas propostas, são propostas iguais a todos, né? Só fazer o que deve ser feito, só isso. E esse ponto, assim, também eu vejo que aquela famosa frase, né, que não tem nada de errado de você não se interessar por política, mas você vai ser governado ou vai ter que, vamos dizer ali, suportar aquelas pessoas que se interessam por política. Né? Então, assim, eu vejo desde os pensadores, filósofos colocando essas ideias e eu sempre pensando assim também, puxa, será que realmente a gente tem que ficar, assim, de certa forma, fora disso? Até que ponto que a gente não deve, vamos dizer, se meter? Por isso, hoje, vendo você se metendo nisso, eu acho que faz todo sentido, né? Não tenho nenhuma pretensão, não tenho mesmo, mas a gente começa a olhar com os outros olhos. Igual você falou, a gente precisa mudar isso, né? Essa ideia. A gente começou a conversar ali sobre um pouco da tua vida também, né? E a gente pode voltar nesse assunto daqui um pouco também, mas conta aí essa história, você já morou em Londres? Como é que é essa história? Eu lembro que você falava uma vez que legal, como é que é essa experiência aí? Conta pro pessoal. Quando eu me formei, durante a faculdade, eu fiz um intercâmbio, né? Eu fui e fiquei 45 dias em Londres e me apaixonei pela cidade, né? Não queria ir embora de jeito nenhum. Não vou embora, não vou embora. Enfim, né? Voltei e tal, fiz a faculdade. Daí, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de ir
né? A minha mãe patrocinou. Isso eu morei durante 1 ano em Londres. Eu estudava inglês. Eu fui com uma amiga minha da época que já morava lá. Nós éramos amigas, eu fui para lá. Foi uma experiência muito boa. Eu morei lá 1 ano e depois eu fui para os Estados Unidos também, Fort Lauderdale. Morei lá durante uns 3 meses. Mas fui para estudar inglês mesmo. Fabiane, o que que você pretende, ou o que que você pensa para a tua vida profissional, talvez política, sei lá, né, para daqui 2 anos? Bom, a minha vida profissional, ela tá bem equilibrada. Assim, as pessoas que trabalham comigo estão bem estruturadas e tá tudo ok. Daqui 2 anos, provavelmente, vamos colocar uma meta em dobrar, mas tá tudo caminhando legal. Assim, o que eu queria atingir, eu quase atingi, mas algumas coisas ajustadas eu vou conseguir atingir. E agora veio esse desafio, né, na política, porque as pessoas não estão preparadas para uma nova política. Alguns já estão, né? Sim. E eu acredito que eu colocando meu nome à disposição, para as pessoas que me conhecem e que vão me conhecer mais um pouco, elas podem talvez me dar uma chance de mostrar o que é ser uma pessoa correta dentro da política. Essa é a minha pretensão. 2 anos, aí vamos dizer em 4, né? Em 4 anos. Essa é a aí. sua pretensão e essa é a nossa torcida. Para ser bem sincero, eu espero que você consiga, de uma forma assim bastante contundente, emplacar essa perspectiva que você tem de uma nova política, né? Até a gente conversou sobre isso antes. Eu disse assim, olha, Fabiane, que legal. Se fosse outra pessoa que eu não conhecesse lá de trás, de fato eu não queria, porque pessoas distorcem as coisas, né? A gente está começando o nosso primeiro episódio do podcast e, de fato, para não saber da sua história, não saber o teu jeito de ser mesmo, assim, que eu já vivenciei, já soube de outras pessoas que realmente são uma pessoa que está, assim, sempre que pode, nessa ideia de ajudar o próximo, sabe? Então, eu me identifico muito com isso também, que não é só ganhar o dinheiro, né, no meu ponto, né, como empresário, como, né, outras coisas que a gente tem, mas assim, não é só o dinheiro, mas e aí? Você está na política também, ou você é advogada, e aí o depois? Só isso? Eu acho que você, assim, né? eu gosto muito de levar a educação para as pessoas. As pessoas que começam a trabalhar comigo, a primeira coisa que elas têm que fazer é um curso na Infoleges. Que legal. Você vai lá e faz esse curso para você poder, né? Porque as pessoas às vezes não têm essa oportunidade também, né? Às vezes elas até pretendem, mas com o que vivemos hoje em dia, às vezes elas não têm essa oportunidade. Então, quando a gente dá essa oportunidade para elas, elas abrem a mente. E a partir do momento que você abre a mente de alguém, você sabe disso, né? Melhor do que ninguém. As oportunidades são infinitas, né? Já dizia aquele que abre a mente para uma nova ideia, nunca volta do mesmo tamanho, né? A mente, ela nunca mais consegue voltar a mesma ideia, o mesmo tamanho. E isso é bacana, porque você acaba, vamos dizer ali, plantando uma sementinha, né? Que talvez preparar para que consiga, inclusive, enxergar uma nova política, né? Que hoje a gente vê assim que pessoas realmente não estão preparadas para ouvir certas coisas, para entender, porque acostumou de um jeito de ser, vamos dizer que todo mundo faz, né? Essa maneira de fazer a política, né? Assim, eu estou aprendendo, né? Eu falo desse desafio, eu vou evoluir aí no mínimo uns 10 anos, vamos dizer assim, das experiências que vamos ter, né? Isso só durante a pré-campanha e campanha, sem dizer se serei eleito ou não. Durante essa campanha, pré-campanha e campanha, eu com certeza eu vou evoluir muito. A mente está aberta para todos os tipos de desafios e oportunidades que eu tiver. Mas eu digo assim, Sidrolândia, ela está preparada para mudar. Porque se você olhar nas últimas eleições,
Nós trocamos de prefeitos e vereadores bastante. Nas últimas eleições, prefeitos não se reelegeram, vereadores foram bem poucos que voltaram. Então, analisando o nosso cenário do município, Sidrolândia está preparada para inovar e trocar de prefeito e trocar de vereadores, né? Porque é isso que vem acontecendo. Se você olhar, né? Qualquer um que conhece Hidrolândia sabe disso, né? Fabiane, você está preparada para isso? Eu estou preparada. Eu digo que de tudo que eu vivi e eu aprendi, né? Convivendo com pessoas, olhando as dificuldades que às vezes eu não tive, porque a minha mãe tinha condições financeiras, era uma família abastada, então eu não passei necessidades nenhuma, mas quando você lida com o outro, que você vê que a pessoa realmente ela passa por muitas dificuldades que você nunca passou, fome, saúde principalmente, e você olha para aquilo e você vai vivenciando, você vai sentindo a dor do outro, né? Você fala, nossa, mas eu poderia ajudar um pouco mais. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar 1, 2, 100 pessoas, milhares de pessoas? Como é que eu posso ajudar um município inteiro? É através da política. Você pode mudar alguma coisa através da política, seja ela aonde for. Sim, é aí que eu disse anteriormente, pelo que você disse, você já vem de uma família que teria uma condição assim, ok, né? Você estudou, você morou fora, você hoje tem uma profissão, você é uma profissional, você vamos estar ok, né? E aí a pergunta é, e aí? O que mais? Aonde que entra? Tá, e aí, puxa, o que mais? O que eu vou impactar na vida das pessoas que passaram perto de mim, as pessoas que trabalham, dentro dos sistemas que você hoje, vamos dizer assim, está presente, seja, sei lá, familiar, seja de negócios, seja... e aí? Qual o legado que você deixa? Né? Eu vejo assim, para mim também, quando eu penso nesse sentido, mas é só você tá ali, você trabalha, você ganha teu dinheiro, e aí, o que mais? O que mais, Fabiane? O que valida essa ideia, dessa pergunta anterior que eu te fiz, sobre você estar preparada? Conta para nós. Por que você se julga hoje que está preparada? É como você disse, assim, profissionalmente está tudo ok, né? Emocionalmente também, apesar de eu ser uma mulher divorciada, mas emocionalmente eu estou bem, não significa que não estou. Está tudo certo. Né? Eu tive 3 casamentos, né, não tive filhos, mas tive a oportunidade de cuidar de uma criança durante o meu último casamento, ajudei a cuidar dessa criança, e eu acho que assim a vida vai trazendo e vai trazendo oportunidades e você vai evoluindo. Então hoje a minha vida está ok, foi o que você disse, está ok. E aí, o que você pode? Tá bom assim? Não tá bom assim. Eu posso fazer mais. Eu posso ajudar mais pessoas. Eu posso olhar para o próximo e tentar oferecer mais alguma coisa. E talvez seja através da política. Provavelmente será. Se ela não for agora, talvez será em outra política, na próxima. E eu vejo assim que eu volto a falar da educação, porque é só através da educação que a mente abre. Sim. Você só vai votar, você só vai votar e fazer escolhas diferentes se você tiver uma educação de boa qualidade. Se você não tiver, a sua mente não vai abrir. Você sabe disso, né? Você sabe muito bem disso, né? Então, às vezes as pessoas não estão tendo oportunidade de ter uma educação de qualidade para poder ser independente financeiramente, independente emocionalmente, ter uma independência de escolha. Ela não está podendo ter escolha. Porque a escolha que ela tem, às vezes a família dela passa fome, às vezes a família dela não tem o remédio. Ela tem escolha? Não. Ela só pode fazer essa escolha. Esse ponto que você trouxe, em outra conversa nossa de mentoria, eu comentei contigo sobre a questão da educação. Né? Até um dos motivos de eu ter colocado o meu filho na escola pública era pensar que
ele precisaria estar num ambiente que fosse propício a ele trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a questão da sociabilidade dele, e ele está num ambiente onde eu poderia ter ali um ambiente propício a eu falar com ele sobre aquilo que eu já estudo, né, que você bem sabe. Eu vejo que a educação, para a minha vida, mudou tudo. Né? Por isso, aquele dia que você estava conversando, eu lembrei, e aí eu pensei também, falei, puxa, no podcast, quando a gente tiver o podcast, essa daí é uma que eu quero chamar, porque acredita nisso. Eu, assim, se não fosse a educação, eu, de fato, eu estaria sem propósito, para ser bem sincero, porque, assim, eu já vim de uma família muito pobre, né, sem condições nenhuma, já passei muita dificuldade. Eu acredito que a educação, né, ela pode abrir, sim, portas, eu acredito que é o caminho, tá? Então, assim, Sempre foi, né? sempre foi. Sempre. Eu acredito que a educação ela pode mudou a minha vida, né? Então, desde que o tempo que eu comecei, falei, bom, agora eu vou colocar como propósito da educação, vou estudar. Fiz contabilidade, ciências contábeis, estudei neurociência, estudei psicanálise, estudei um monte de outras coisas para que hoje a gente conseguisse desenvolver algum trabalho que pudesse até ajudar pessoas. Então, assim, eu acredito que a educação mudou toda a minha história. Mudou toda a minha forma de pensar. Hoje eu não estaria aqui com você, te entrevistando, se não fosse por eu ter estudado. Então, assim, quando você traz para essa tua pretensão política, para essa tua pretensão de ajuda ao próximo, eu acho assim, política parece que ficou tão depreciado o termo, que não tem nada a ver, vamos dizer, do que significa a política, né? De pegar lá da Grécia Antiga, que não tem nada a ver, costume, cidade, que deturpou isso aí ao longo dos tempos, mas nesse sentido, assim, eu gosto de dar um outro nome para a política, essa ajuda ao próximo. É você colocar os ideais da maioria acima dos seus. Faz todo sentido a ideia de Aristóteles, quando ele fala, né, nessa perspectiva. Então, assim, é você trazer o povo, né, para começar a entender quais são as necessidades. Porque às vezes as pessoas falam, mas a Fabiana ela não passou, ela mesma disse lá que, no podcast que ela não passou certas coisas, mas isso não quer dizer. Né? Porque tem pessoas que às vezes passou, simplesmente o sofrimento fosse em todas as pessoas mudar ela positivamente, mas não. Tem pessoas que sofrem, passou o que passou, e é pior ainda. Né? Então, não vai fechar a ideia de que porque você não passou, porque você tem essa ideia altruísta de ajudar o próximo. Na política, eu vejo como você colocar os ideais da maioria acima dos seus, que é algo difícil de se encontrar. Ainda mais para uma pessoa que está, vamos dizer assim, de certa forma, ok. Né? Eu estou, tá funcionando minha empresa, está funcionando meu negócio. Como você disse, não funcionou muito bem a minha vida emocional, mas está tudo bem. Né? Na verdade, tem outro ponto. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem é aquelas pessoas que é chamada para negócio é aquelas pessoas que quebraram. Porque eles imaginam assim, essa pessoa que não deu certo, ela já sabe que ela não vai fazer. Ela já sabe como não quebrar. Então eu acho que tudo é experiência. Mas, falando assim de educação, o que a educação mudou para você enquanto pessoa, enquanto profissional, advogada, e o que a educação pode, ou te ensinou e pode ainda fazer com que você avance um próximo nível nessa sua nova proposta aí, enquanto pessoa, enquanto profissional, nessa carreira aí de ajuda ao próximo. Tem uma frase que a minha mãe sempre fala. Ela diz assim, estuda, desde pequena, você falou, estude, porque a única coisa que ninguém vai tirar de você é o seu conhecimento. O resto podem tirar tudo de você, tudo. Mas você vai para onde você quiser com o seu conhecimento e restabelece sua vida, refaz tudo. Então, a educação, o estudo, me levou aonde eu estou, né? Me levou a grandes conhecimentos, a grandes oportunidades. E eu acredito ainda que eu tenho muito a aprender. Eu continuo até hoje, eu faço alguns cursos, eu faço mentorias, eu busco sempre as novidades, porque a educação ela vem evoluindo, o conhecimento vem evoluindo, talvez não evoluindo, ele vem sendo, chega mais fácil
nas pessoas. Olha, nós temos essa ferramenta, essa outra, você gostaria de usar? Então, são coisas que você pode fazer a opção de aprender ou não. Né? E isso eu acho que a sua mente vai se abrindo e você vai conseguindo dar passos maiores, né? Você vai conseguindo ter uma visão mais ampla de todo o sistema, né? Na minha vida, assim como a minha mãe também fazia isso, a gente sempre incentivou as pessoas a estudarem durante toda a minha vida. Hoje, na minha empresa, todo mundo que entra lá fala, olha, você tem que fazer faculdade. E aí, você vai fazer faculdade? E aí, vai fazer? Demorou um ano, falou, querida, você não vai fazer faculdade? Tá bom, né? Eles respondem e vão. Todos estão fazendo faculdade, né? Então, claro que tem alguns que já entraram já fazendo faculdade, mas a maioria que entrou sem fazer faculdade, eu só tenho uma lá que não faz faculdade. Mas não tem um ano que ela trabalha comigo, mas ela está quase. Mas ela já fez alguns cursos, né? Porque quando você incentiva uma pessoa a aprender, ela leva para os filhos, ela leva para a família, Sim. ela leva para o marido, ela leva para a família dela. E aquilo você já contribui para que todos possam aprender e saber como é que funciona realmente o sistema e sair daquilo que o sistema criou, né? Daquela dependência do Estado, né? Porque o que a gente precisa acordar as pessoas é que nós podemos ter liberdade profissional, liberdade financeira, liberdade empresarial, para não depender tanto do Estado, né? Porque essa dependência do Estado talvez não está causando isso, né? Em nós, né? Tá causando esse transtorno, porque aí fica um toma lá e dá cá. Ó, eu sou a prefeita, a vereadora, o presidente, o deputado, mas, né, vamos fazer uma troca aqui. Mas não é isso que nós queremos mudar, nós queremos que não seja mais assim, dessa maneira. E a minha intenção é levar a educação. Eu acho que através da educação a gente pode mudar tudo. Cidrolândia, esses dias eu até estava conversando com uma outra pessoa, falei, tá, você terminou o ensino médio, aí você vai fazer o quê? Teve pessoas que responderam para mim, eu vou trabalhar na JBS, ou eu vou trabalhar na Impasa, nada contra. Mas, e aí, você parou? Para. Não tem, as pessoas não visualizam uma nova oportunidade. Então, de repente, a gente precisava ter uma escola técnica, uma faculdade já tentou vir para cá, nós não conseguimos trazer, Cidrolândia não se adaptou, nós temos muitos estudantes que vão e fazem faculdade lá, hoje em dia tem um online também que Acaba para entrando no os jovens, comodismo, né? para os Eu falo jovens deve ser assim, bom. as pessoas hoje estão muito acomodadas, né? E o que você falou ali naquela sistemática de tomar lá da cá e acostumar com isso, né? Eu lembro quando a gente estava conversando ali antes de fazer, de chamar para a gente estar aqui hoje. Eu lembro, falei assim, ó, daqui um pouco vão falar assim, puxa, a Fabiane deu dinheiro para estar no podcast, ou o que tá tendo em jogo lá, mas assim, né, eu já te falei antes, a gente não tem pretensão aqui, eu não tenho nenhum ponto ali que deva satisfação para algum político, até porque, né, ou pessoas que estão na política de fato, mas assim, sempre tem, né, Fabiane? Eu vejo assim que sempre tem aquele tomar lá da cá. Qual que é o proveito? Por que a Fabiane agora se meteu a ser vereadora? Né? Qual que é a pretensão por detrás disso? Porque a gente vive uma moralidade, né, vamos dizer, uma moralidade líquida, onde você tem que se adaptar a todo custo. Né? E, na verdade, isso tem um custo muito alto, porque a quem eu vou me portar de uma forma que eu precise aqui, talvez, diminuir a minha essência, porque se, de repente, eu ser um pouco mais autêntico, essa pessoa talvez se afastar de mim. Então, se criou uma moralidade líquida, né, que a gente precisa se adaptar. O problema é que aí quem é o cliente da vez? E na política eu acho que a gente tem muito isso, né? Porque agora é fulano, tá, como que eu vou me portar aqui? Quem que é o cliente da vez? Só que nesse mundo que a gente só vive uma vez, ou se morre só uma vez, eu acredito que nesse mundo de uma moralidade líquida você vai ter que voltar para casa. Daí eu vou ter que te perguntar assim, Fabiane, quem é você? E se eu tivesse que perguntar hoje para você, Fabiane Brito, quem é você? Quem é a Fabiane Brito? Fala um pouquinho para nós aí. Eu sou muitas versões de mim mesma, né? Eu lembrei de Nietzsche.
Nietzsche fala, eu sento com várias versões de mim mesmo, o tolo, o sábio. Mas a versão que eu sempre fui é essa de ter algum propósito profundo na vida, né? Sim. Porque vamos passar, a gente morre só uma vez, né? Eu acredito nisso, a gente morre só uma vez, né? Essa vida. A vida continua. E você vai deixar o quê? Igual você perguntou para mim, o que você vai deixar, né? Então, assim, eu acho que quando você identifica o seu propósito, na verdade, você já vem com esse propósito. Só que durante a sua caminhada, você meio que se dispersa, mas de repente você volta. E aí, quando você tem aquela concepção de que realmente qual é o seu propósito, você segue firme naquele propósito. E o meu propósito sempre foi ajudar o próximo. Mas você disse uma coisa para mim que desse do toma lá e dá cá, para que as pessoas entendam também um pouco da onde a gente se conhece, né? Eu não tinha escritório, o Cleiton tinha um escritório de contabilidade, era no bairro São Bento. Sim. E eu trabalhava dentro do Sindicato Trabalhador Rural. Eu estava tentando me lembrar um pouco antes, mas eu acho que eu trabalhei lá uns 10 anos. Lá era o meu escritório, eu atendia lá e eu trabalhava em casa. Enfim, era o local onde eu trabalhava. E algum problema que você teve ou eu tive e a gente acabou se conhecendo lá. Sim. Né? Então, essa amizade vem de muitos Sim. anos. E nós continuamos sendo parceiros, crescemos, estamos onde nós estamos, né? E é legal a gente olhar para o passado e falar, nossa, sim, conseguimos, né? E foi com o nosso esforço, com a nossa educação e esforço e a mente aberta para conquistar tudo que temos profissionalmente. Eu digo assim, a minha família é abastada, mas a minha vida profissional, eu conquistei tudo que eu tenho profissionalmente, foi através da minha pessoa. Eu nunca tive ajuda para ter o que eu tenho hoje profissionalmente, né? Então é gostoso você olhar para trás muito, e falar, nossa, muito. Né? Que legal, é prazeroso, né? Sim. Então assim, aí nós continuamos sendo parceiro. E aí você falou do site, você falou para mim da ideia do podcast, eu falei, olha, vamos fazer e tal. E você me convidou, mas aqui não tem toma lá e dá cá. Deixar bem claro isso para as pessoas. Sim, e eu acho legal isso porque, assim, de falar de história, que as pessoas sempre vão tentar diminuir a história, né? Você falou de esforço, né? Então, a Fabiane está ali agora, poxa, tem toda uma história lá atrás, tem todo um esforço por detrás para você chegar onde você chegou. A gente sabe que, por mais que você já colocou que a questão da ajuda, né, assim, no sentido para estudo e tal, mas a gente tem um esforço, né? Então, eu vejo assim de mim também, né? A gente está falando lá de história, eu falei, puxa, aquela época lá, eu lembro que estava no início de tudo, eu nem tinha ideia de aonde que está o escritório hoje, quanta coisa a gente realiza na Infoleges também, e eu já ouvi muita coisa assim, né? Puxa, mas teve sorte, né? Eu sempre costumo dizer assim que a sorte é o apelido que aquelas pessoas que não querem nada com a vida, para não dizer outra coisa, coloca para aquelas pessoas que levanta cedo, que estuda, que trabalha, que corre atrás, que se esforça. E sorte nada mais ou a sorte entre aspas, quando a oportunidade ela se junta com planejamento e muito esforço, né? E eu descobri que quanto mais eu estudava e quanto mais eu me esforçava, mais sorte eu tinha, né? E que legal que a gente consegue hoje visualizar o quanto a gente evoluiu, né? Falando de história. E falando de história, Fabiane, se você pudesse voltar no tempo, se você pudesse dar um conselho para a Fabiane de 15, 16 anos, qual que era o conselho que você daria para ela? Mude mais rápido. Mude mais rápido. Aprenda mais rápido. Tome decisões. Não é, na verdade, nem tomar as decisões. Porque as decisões são tomadas e, às vezes, você não age. Então, a ação mais rápido. Porque quando você age mais rápido, as coisas mudam, né? Porque primeiro você decide, daí você fica, faço ou não faço? Faço. Faz que vai dar tudo certo. Assim, o conselho seria apenas isso, porque eu olho para trás e falo que eu só tenho gratidão por todas as oportunidades, os desafios que eu passei, e está tudo certo. A criança teve a oportunidade que ela precisava ter, a adolescente, e eu tive tudo dentro do necessário para poder evoluir. Podia ter sido mais rápido, mas
E qual que seria, se você pudesse encontrar com você mesma lá do período que você estava, talvez ali perto da faculdade, nessa busca, nesse esforço, se você pudesse ter um diálogo, quais seriam as palavras de gratidão ou o que você agradeceria para você mesma lá naquele início de faculdade, lá naquele início que você, começou a pensar, eu acho que realmente eu preciso ter esse esforço, que se eu quiser conquistar um legado, fazer algo por mim, para mim, o qual amanhã ou depois eu vou olhar e vislumbrar com aquele feito que eu fiz na minha vida. Qual que seria os pontos de gratidão que você falaria para você mesma lá do passado? Gratidão à minha mãe, né, por ela ter incentivado e obrigado a estudar. Porque às vezes o adolescente, né, ele fica um pouco perdido. E se os pais não são muito firmes, eles podem se perder. Então a minha primeira gratidão seria a minha mãe, realmente, por ela ter incentivado ao estudo. A gratidão por eu ter me esforçado, né, também, de não ter desistido, né. A faculdade lá são 5 anos e eu digo assim, nossa, eu falo, é a faculdade mais fácil que tem de fazer, né, mas a gente tem que ler muito, 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 estudar muito, 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 muito. E aí vem o TCC e você, né, e realmente você tem que se dedicar àquilo, né. Eu acho que a gratidão é pelo esforço, realmente, por eu ter permanecido nesse caminho do conhecimento. Então, Fabiane, foi muito prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio, nosso primeiro momento aqui do nosso podcast do Merídio, tá? Foi muito bacana esse bate-papo. Eu espero que dê tudo certo nessa nova proposta sua, né? Enquanto alguém que vai estar representando aí, vamos dizer aí, a população. Torcemos que você continue como eu te conheci, uma pessoa que tem um coração voltado a ajudar o próximo, que essa essência você não se perca, né? A imagem que eu tenho de você é uma imagem de uma pessoa que se preocupa com o outro, né? Que você não perca essa essência que você tem e leve isso para a política, aonde quer que você vá, aonde quer que você vá, se coloque, e, enfim, que você continue assim. Gostaria de agradecer ao Cleiton, à Infoleges e ao site Inmeridium, né, pela oportunidade. Dizer que, como, né, nós conversamos aqui, a minha intenção sempre foi ajudar o próximo e hoje eu digo que eu estou pronta para servir o próximo. Muito obrigada, Cleiton. De nada, foi um prazer tê-la aqui conosco e aí estreando o nosso primeiro episódio do podcast Merídio. Pessoal, hoje nós estivemos aqui com a Fabiane, nosso primeiro episódio do nosso podcast Merídio. Foi um prazer aí tê-los conosco, que acompanhou até o final, tá? Então, você que puder, você entra no site ou no YouTube, conheça um pouco mais, curte, dê um like, se inscreva no canal e vai ter mais vídeos aqui que a gente vai estar promovendo aí para vocês com conteúdo, chamando pessoas aí que a gente acredita que vai estar somando de alguma forma aí para quem nos assiste. Até uma próxima!